Olá, sejam muito bem-vindos, seja muito bem-vindo ao nosso canal Bíblia Talk. É uma alegria muito grande poder ter você aqui junto com a gente mais uma vez. Eu sou o Renato e se essa é a sua primeira vez aqui nesse canal, eu gostaria de pedir para você encarecidamente que você dê um like nesse vídeo, que você deixe um comentário, que você se inscreva nesse canal para que a gente possa mostrar nossa relevância para essa plataforma. Mas agora, se você já é um inscrito nesse canal, se você já está aqui consumindo o nosso material sempre, toda semana, eu gostaria que você considerasse a se tornar um membro desse canal e então você vai ter acesso ao PDF dessa lição de hoje, você vai ter acesso aos slides dessa lição também. Nesse vídeo de hoje nós vamos ver qual foi o impacto de Daniel lá na Babilônia, nós vamos entender também que o caráter de Daniel era um caráter inegociável e também nós vamos ver a dependência que Daniel tinha em Deus. Mas antes de fazer tudo isso, nós vamos recapitular um pouquinho o que aconteceu na lição passada, onde nós falamos sobre o contexto geral do livro de Daniel. O livro de Daniel ele é um dos livros proféticos do Antigo Testamento e ele foi escrito durante o período do cativeiro dos israelitas lá na Babilônia. E esse livro ele é basicamente composto por uma mistura entre histórias e visões proféticas. Como eu falei para você na semana passada, e se eu não falei para você porque você não assistiu o vídeo, eu gostaria de te falar agora, nesse momento, que esse livro é considerado o Apocalipse do Antigo Testamento justamente por causa desse conteúdo, desse teor profético que tem nele. E Daniel, além de ser o escritor desse texto, ele aparece como sendo o personagem principal, o personagem central dessa história, e ele faz menção do seu próprio nome 9 vezes durante o texto do livro de Daniel. Tá, mas quem é Daniel? Daniel ele é um jovem israelita e ele é levado como cativo lá para a Babilônia e ele acaba se destacando pela sua sabedoria, pela sua fé e pela sua fidelidade a Deus. E eu gostaria de aproveitar esse momento para falar um pouquinho sobre o texto de referência que está lá em Daniel, no capítulo 1, do versículo 3 até o versículo 8. Nesse texto de referência em Daniel, capítulo 1, do versículo 3 a 4, nós vamos ver nesses versículos que Nabucodonosor, o rei da Babilônia, ele vai dar ordem ao chefe dos eunucos para selecionar alguns jovens israelitas da nobreza, da linhagem real. E qual seria o critério de seleção para esses jovens? Nós já sabemos que um desses critérios seria ser da linhagem real, ser da nobreza. Então, além de ser da nobreza, além de ser da linhagem real, esses jovens precisavam ter alguns pré-requisitos. Quais que eram esses requisitos? Eles não poderiam ter defeitos físicos, eles deveriam ter boa aparência, eles deveriam ser sábios, eles deveriam ser inteligentes, além de ser capazes de servir no palácio do rei. Então, os jovens que tivessem essas características, eles deveriam ser selecionados e eles deveriam ser ensinados em toda aquela cultura, na língua dos caldeus, que é a língua que era usada lá na Babilônia. Então todo esse treinamento que esses jovens deveriam passar ia servir para moldar aqueles jovens cativos, para que eles fossem leais e úteis ao governo da Babilônia. Em Daniel capítulo 1, do versículo 5, nós vamos ver que o rei Nabucodonosor, ele providencia uma dieta especial, era uma dieta específica para aqueles jovens que foram selecionados. E essa dieta era composta das mesmas coisas que ele comia, que estava ali na sua mesa, na mesa do banquete do rei, e do vinho que o próprio rei bebia. E essa dieta, esse regime alimentar que eles passariam ali comendo e bebendo das coisas que estavam na mesa do rei, das coisas que o rei comia, seria ali no mesmo período que eles estavam em treinamento, um treinamento cultural e linguístico que eles estavam passando ali na Babilônia. Então, depois desse tempo, depois desse treinamento, eles estariam ali sim aptos, prontos para servir o rei na corte real. E aí você pode me perguntar, mas por que eles deveriam comer as coisas que o rei comia, beber as coisas que o rei bebia? E essa é uma pergunta muito boa. Eles comiam e bebiam as mesmas coisas que o rei bebia, não simplesmente para nutrir aqueles jovens fisicamente, mas era também uma forma de integrar aqueles jovens à cultura daquela corte e também aos costumes que eles tinham ali naquela corte babilônica. Já no versículo 6 e 7 nós vamos conhecer 4 jovens israelitas que foram levados para o cativeiro e que foram selecionados
para trabalhar na corte real. O nome deles era Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E como uma forma de integrar esses jovens ainda mais ali na cultura da Babilônia, o chefe dos eunucos acaba dando para aqueles jovens, para aqueles 4 jovens, nomes babilônicos. Nós falamos sobre isso na semana passada. Daniel ele se torna agora Beltesazar. Ananias ele se torna Sadraque. Misael se torna Mesaque e Azarias se torna Abdenego. E esses novos nomes acabam refletindo numa tentativa de afastar aqueles jovens, de afastar aqueles 4 jovens da sua verdadeira identidade e da sua herança judaica. Porque aqueles novos nomes que eles receberam eram associados a deuses babilônicos e a costumes babilônicos. E então no versículo 8, no último versículo desse texto de referência, nós vamos ver que apesar da pressão para que ele se conformasse com a cultura babilônica, para que ele se sentisse em casa com aquela cultura, Daniel ele decide firmemente não se contaminar com as iguarias do rei e nem com o vinho que ele bebia. Então esse ato de recusa de Daniel acaba mostrando para mim e para você a vontade que Daniel tinha de se manter fiel a Deus em todas as coisas, nos mínimos detalhes, nas mínimas leis alimentares judaicas que eles tinham. Então ele pede ao chefe dos eunucos uma permissão para que ele não comesse daquela comida e não bebesse daquele vinho, para que ele pudesse seguir uma outra dieta que não o contaminasse. Então aqui dos versículos 3 ao versículo 8, no capítulo 1 de Daniel, nós estamos vendo um momento de resistência de Daniel, um momento de resistência dos amigos de Daniel, nessa tentativa forçada que eles estão passando de assimilar a cultura daquele local. E essa decisão de Daniel de se manter fiel, de não se contaminar com os manjares do rei, com o vinho do rei, mostra para mim e para você o compromisso profundo que ele tinha com Deus, mesmo passando por uma situação tão desfavorável quanto aquela que ele estava passando. Então essa passagem ela mostra para mim e para você a importância de nós nos mantermos firmes na nossa fé em Deus, de nós mantermos firmes os nossos princípios e os nossos valores, independente das vozes que querem nos calar, independente das pressões externas que nós sofremos todos os dias, para que nós nos conformemos com essa Babilônia que nós estamos vivendo. Então quem foi Daniel? Daniel foi um jovem israelita da linhagem real que foi levado para o cativeiro lá na Babilônia durante o reinado do rei Nabucodonosor. E isso aconteceu lá por volta do ano 605 a.C. E logo depois que ele chega na Babilônia, Daniel, junto com seus outros amigos, eles foram selecionados para servir na corte do rei. E nós percebemos através do texto que desde o início, Daniel ele acaba se destacando por causa da sua firmeza em manter a sua fé e as tradições que ele trazia, mesmo em um ambiente completamente diferente, em um ambiente estrangeiro e pagão. E o que Daniel ganhou com tudo isso? Deus abençoou a fidelidade de Daniel. Deus deu para Daniel um conhecimento, uma inteligência em toda a cultura e a sabedoria que ele precisava, além de uma compreensão supernatural de visões e sonhos, conforme você pode ver lá em Daniel capítulo 1, do versículo 17. E essa sabedoria divina acabou sendo mais evidente quando Daniel e os seus amigos eles se mostraram 10 vezes mais inteligentes, 10 vezes mais sábios que todos os magos e encantadores daquele reino, conforme nós podemos ver lá em Daniel capítulo 1, do versículo 20. Então foi assim, meu irmão, foi assim, minha irmã, que Daniel ele deu início àquela sua trajetória na Babilônia, não apenas como um jovem cativo, solitário, sofredor, mas como um jovem fiel e temente a Deus. Nós vemos que Daniel ele estava determinado a se manter íntegro e fiel a Deus e servir de testemunha viva de uma sabedoria e de um poder que não era dele, mas era o poder do Deus de Israel. O primeiro ponto da nossa lição de hoje traz como título Um exilado a serviço de Deus. Nesse ponto nós vamos ver que apesar do cativeiro babilônico, os planos de Deus para a vida de Daniel eles se cumpriram. E mesmo numa situação muito difícil, Daniel foi usado por Deus para mostrar o poder de Deus naquele lugar onde ele estava. E isso nos mostra que independente do quão desconfortável seja uma condição, seja uma situação, seja um lugar onde se vive, Deus sempre realiza os seus propósitos. Historicamente falando, Daniel ele cresce em Judá em um momento da história muito importante, porque
Foi exatamente o momento que estava acontecendo a reforma do rei Josias e era o início também do ministério do profeta Jeremias. E provavelmente Daniel ele foi muito influenciado por esses eventos. E essas influências então acabaram levando ele a ter um forte senso de responsabilidade com o chamado divino que ele tinha. Mas eu particularmente não acredito que apenas o reinado do rei Josias, as reformas que ele fez e o início do ministério profético de Jeremias tenha formado ali a consciência, o caráter de Daniel, porque durante todos os anos que ele ficou na Babilônia, Daniel ele foi um mensageiro de Deus, ele foi um exemplo, até mesmo quando ele foi jogado lá na cova dos leões em Daniel capítulo 6, ele nunca abandonou a sua fé. Então para mim existe algum outro motivo que seja além do rei Josias e além do ministério de Jeremias, porque aqui nós vemos um ponto muito interessante, porque embora ele tenha crescido durante a reforma do rei Josias e o início do ministério de Jeremias, eu acredito que alguém lançou um fundamento na vida de Daniel, especificamente na vida de Daniel, porque ele é um jovem que está numa idade entre 15 e 18 anos que vai para um país estrangeiro pela primeira vez. E essa ida para o cativeiro dele deixa ele completamente separado de tudo aquilo que era familiar para ele, que era familiar para Daniel. E mesmo assim ele permanece tão forte no Senhor. Então alguém, um pai, uma mãe, alguém investiu na vida de Daniel. Talvez um avô, uma avó, porque na minha opinião você não fica tão forte espiritualmente aos seus 15 anos de idade ou 18 anos de idade e vive o resto da sua vida com uma integridade inabalável, a menos que alguém tenha lançado um fundamento na sua vida, alguém tenha investido em você. E isso é um aviso muito importante para mim e para você, porque todos nós precisamos estar prontos, porque cada um de nós estamos vivendo num mundo real, nós estamos trabalhando num trabalho real, nós vamos a escolas reais, faculdades reais, nós vivemos em um bairro real e os nossos valores, a nossa fé, os nossos princípios, eles são testados constantemente nesse mundo real que nós vivemos. E esse mundo que nós vivemos, essa Babilônia onde nós vivemos, não está interessado em ajudar você a crescer na sua fé. Esse crescimento na sua fé, nos seus princípios, na sua base bíblica, estão por sua conta, porque o mundo ele não está interessado em te ajudar. Porque a Babilônia, esse mundo que nós estamos vivendo, não vai chegar do seu lado e dizer, olha, deixa eu ajudar você aqui a ler a Bíblia hoje. Ele não vai chegar do teu lado e te dizer, olha, deixa eu te ajudar a fazer uma oração, deixa eu te ajudar, deixa eu te incentivar a ir na igreja hoje. O mundo definitivamente não vai fazer isso por você. O mundo ele está constantemente tentando te contaminar, ele está tentando te iludir, ele está tentando te envolver, e então nós precisamos saber quem nós somos aqui desse lado da eternidade. Então nós precisamos saber qual é a nossa identidade em Deus. Nós precisamos saber quem nós somos em Deus, porque o mundo ele tem um objetivo. E qual que é o objetivo desse mundo? O objetivo dele é colocar uma separação entre você e Deus. Porque se o mundo, o ambiente, essa cultura que nós vivemos, conseguir apenas colocar um isolamento entre você e tudo aquilo que é familiar, tudo aquilo que é importante, se ele conseguir te isolar de Deus, conseguir te isolar da leitura bíblica, das orações, então ele nos tornará cada vez mais fracos e nós estaremos propensos a nos tornarmos irrelevantes nesse mundo que nós estamos vivendo. Então, como servos de Deus, nós devemos estar sempre firmes e prontos diante de todas as adversidades. Nós não devemos temer aos poderosos desse mundo, confiando em um Deus que, independente dos resultados, ele continua sendo soberano e tendo todo o poder. E assim nós vamos ao segundo ponto dessa lição de hoje, que tem como título Um Jovem de Caráter. E já no início desse ponto o autor diz uma coisa muito interessante, ele diz assim: o caráter é a impressão digital da alma. Nós vemos aqui que quando Daniel ele chega na Babilônia, o nome de Daniel é mudado, o seu corpo é provavelmente mutilado, porque ele estava servindo ali na corte real. Mas o caráter de Daniel, ele permanece firme, ele permanece o mesmo, porque ele escolheu honrar a Deus e ser fiel a Deus durante toda a sua vida. Então nós vemos aqui na vida de Daniel, pelos exemplos que ele nos deixou, que a vida dele, que o caráter dele não foi determinado pelo ambiente que ele se encontrava. Então, meu irmão, meu e o seu caráter não é determinado pelo ambiente que nós estamos. O caráter de Daniel, as atitudes de Daniel não mudaram simplesmente porque ele estava na Babilônia. E não pense você que a Babilônia era um lugar horrível para se estar.
porque a Babilônia era um lugar muito desenvolvido naquela época. Se você pegar os escritos de Heródoto, você vai ver que ele descreve o esplendor da Babilônia. Heródoto, ele era um historiador antigo e ele escreveu sobre a Babilônia. Ele escreveu que a cidade da Babilônia ela tinha aproximadamente 321 quilômetros quadrados ao longo do rio Eufrates. Então a Babilônia nunca foi uma cidadezinha, ela era uma grande cidade. Esse tamanho da Babilônia é cerca de 2,5 vezes o tamanho do estado de São Paulo. E esse historiador ele descreve que o rio Eufrates ele foi desviado ali pela cidade, ao redor da cidade, e formou um belo rio pela cidade da Babilônia. E no centro dessa cidade, no centro da Babilônia, lá estava uma estrutura de pirâmide que eles chamavam de zigurate. Era uma estrutura em terraços, e em cada nível desse terraço eles plantavam um jardim muito bonito. E esse jardim, esses terraços subiam a uma altura de 120 metros. E essa era uma das razões pela qual na história antiga, os jardins suspensos da Babilônia, eles foram considerados uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Então você precisa imaginar aí na sua cabeça como estaria um judeu que foi tirado da sua terra, transportado por quase 1.500 quilômetros. Grande parte desse trajeto foi pelo deserto. Você já está extremamente cansado, exausto dessa jornada que você fez. E agora você chega à Babilônia, você passa pelos portões principais da cidade, e aí você vê os jardins suspensos da Babilônia, aquele rio Eufrates, as palmeiras. Era como se você estivesse entrando num verdadeiro paraíso. E aí você pensa, ué, mas isso aqui não é tão ruim assim, isso aqui é maravilhoso. E é exatamente assim que os babilônios faziam. Eles tentariam te seduzir. Eles tentariam te seduzir pela beleza, pelo esplendor de tudo aquilo que eles tinham. E depois eles te integrariam àquela cultura antes mesmo que você percebesse. E você seria apenas mais um como eles. E apesar de tudo isso, apesar de todos os esforços babilônicos, nós vemos que Daniel ele resistiu. Nós vemos que Daniel ele se recusou a ser moldado, a ser formado por esse novo ambiente que ele estava. Daniel ele ficaria ali na Babilônia pelo resto da sua vida. Mas ele nunca se curvaria, ele nunca se conformaria com tudo aquilo. Ele continuaria sendo fiel ao Senhor de uma forma intransigente. E para mim o que é mais incrível nisso tudo é que quando esse livro começa, ele tem cerca de 15 a 18 anos de idade. E quando esse livro termina, ele já tem quase 85 a 90 anos de idade. Mas em nenhum momento dessa história, durante todo esse livro de Daniel, em nenhuma vez nós vemos o caráter de Daniel sendo comprometido. Eu tenho certeza que Daniel ele não era um homem perfeito, porque não existe homens perfeitos, mas nós não vemos em nenhum momento uma quebra no caráter e na sinceridade que Daniel tinha com Deus. Daniel ele foi fiel a Deus em todos os momentos da sua vida. Ele foi fiel quando ele era um adolescente e ele foi fiel quando ele era um idoso já recebendo aposentadoria lá na Babilônia. E isso nos mostra que ele foi simplesmente fiel a Deus em todas as fases da sua vida. E isso é um grande alerta para mim e para você. Esteja você na sua juventude ainda ou esteja você já numa fase mais avançada, já seja um homem maduro, uma mulher madura, eu e você, nós temos a responsabilidade de viver de forma íntegra, mesmo estando no mundo que nós estamos vivendo. Daniel nos mostra que é possível sim viver na Babilônia sem que a Babilônia viva em você. Em Daniel, no capítulo 1, no versículo 8, diz que Daniel ele decidiu no seu coração que ele não iria se contaminar com a comida do rei, porque certamente aquela comida era consagrada a deuses pagãos. E essa é a primeira vez e não será a última vez que nós vamos ver aqui a coragem e a convicção de Daniel durante esse estudo que nós estamos fazendo. Nós vemos que ele vai até o seu chefe, ao chefe dos eunucos, e ele diz, olha, a minha consciência está me condenando aqui por causa dessa comida que o rei colocou, toda essa comida, toda essa bebida. E o mais interessante é que nós estamos falando nesse momento de um Daniel adolescente. E quando foi que você viu um adolescente recusando um banquete gratuito? Quando foi que você viu um jovem recusando um open bar gratuito? E olha só, a mãe de Daniel e o pai de Daniel nem estavam por perto. Mas a percepção de Daniel sobre aquilo que estava acontecendo é muito incrível, porque ele pensou na cabeça dele, olha, essa comida com certeza ela foi oferecida a ídolos. O rei da Babilônia pode até dizer que isso seja alguma coisa aceitável, mas o meu rei, o meu Deus, ele diz que não é. Eu sirvo a um rei que é muito maior do que Nabucodonosor e eu quero permissão para não comer essa comida e não beber desse vinho. E
Deus foi honrado porque Daniel ele tinha um objetivo pessoal. Qual que era o objetivo pessoal de Daniel? Daniel ele queria honrar a Deus mais do que ele queria desfrutar de todas aquelas iguarias, de tudo aquilo que ele poderia naquele mundo que ele estava vivendo. E ao decorrer desse livro, nós vamos perceber também que Daniel ele foi um homem de oração. Nós vamos ver no capítulo 2 que Daniel ele busca a Deus em oração para interpretar o sonho do rei Nabucodonosor. No capítulo 6 nós vamos ver que Daniel também orava 3 vezes por dia, virando o seu rosto, virando para a cidade de Jerusalém. E ele pedia orientação para Deus também, para poder entender as profecias. Isso nós vamos ver lá no capítulo 9 e no capítulo 10. E nós vemos que Daniel ele acabou chegando a um cargo muito importante lá na Babilônia. E ele só conseguiu fazer isso porque ele tinha uma vida constante de fidelidade a Deus e uma vida de oração. E olha, uma coisa muito importante é que essa vida constante de fidelidade a Deus e de oração a Deus não era uma coisa apenas para Daniel. Nós vamos ver que nós também somos incentivados a buscar a ter uma vida de oração. Nós vemos que Jesus ele nos ensinou a orar sempre, a estar sempre em oração, lá em Lucas capítulo 18, no versículo 1. E isso é tão verdade para mim e para você, que lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 17, o apóstolo Paulo, ele vai nos exortar a orar sem cessar. Então, para vencer as tentações desse mundo, para vencer a Babilônia, é necessário, é muito importante que eu e você, que nós vivamos uma vida de constante oração. Então, assim nós vamos ao terceiro ponto dessa lição, que traz como título Um Jovem Cheio de Sabedoria Divina. Então, até aqui, até esse momento, tudo que nós já vimos sobre a vida de Daniel, nós já percebemos que ele alcançou um patamar inimaginável lá no exílio onde ele estava, porque ele colocou Deus em primeiro lugar na sua vida. Porque não somente o rei, mas todos os príncipes daquele reino, eles viam em Daniel uma sabedoria, uma inteligência e ainda a graça de Deus sobre a vida dele. E isso acaba ensinando para mim e para você, que quando nós priorizamos o nosso relacionamento com Deus, ele acaba nos elevando a uma posição de destaque. Por quê? Porque nessa posição de destaque, a luz de Deus ela pode brilhar através de nós, assim como brilhou na vida de Daniel. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender que a sabedoria ela pode vir de várias formas. Ela pode vir através dos estudos, ela pode vir através da capacitação humana. Então existem várias maneiras de você adquirir sabedoria e conhecimento. Só que quando nós estamos falando da sabedoria de Daniel, nós precisamos entender que a fonte primária da sabedoria dele era Deus. Deus é a fonte de toda a sabedoria. Então nós vemos que Daniel ele se apoiava, ele se valia da sabedoria de Deus, porque Deus sabe de todas as coisas que eu e você não sabemos. Deus vê coisas que eu e você não conseguimos ver. E mesmo recebendo essa sabedoria de Deus, em nenhum momento nós vamos ver Daniel tomando para si a honra e a glória. Pelo contrário, lá em Daniel capítulo 2, no versículo 20, ele diz assim: Seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Então, quanto mais nos humilhamos diante de Deus e vivemos uma vida de dependência dele, mais seremos imersos nos seus mistérios. Nós vemos também lá em Daniel capítulo 2 que quando os sábios da corte de Nabucodonosor não conseguiram interpretar o sonho dele, ele acabou ordenando a morte de todos aqueles homens. Mas Daniel ele reage àquele decreto, pedindo mais tempo para o rei. Ele vai buscar de Deus uma interpretação para aquele sonho, conforme nós podemos ver lá em Daniel capítulo 2, no versículo 17 e 18. Então nós vemos que Daniel ele não busca em nenhum momento uma sabedoria humana, mas ele foi direto na fonte de toda a sabedoria. Então Deus ouve a oração de Daniel e dá para ele a revelação daquele sonho. E Daniel ele louva a Deus, porque ele sabia que é Deus que revela o oculto e o escondido e dá o conhecimento àqueles que buscam a Deus com sinceridade de coração, conforme nós podemos ver lá em Daniel capítulo 2, no versículo 20 a 23. Então, assim como Daniel fez, eu e você, nós precisamos colocar Deus em primeiro lugar nas nossas vidas, buscando a sua sabedoria. Mas um detalhe muito importante é que Daniel ele estava vivendo na Babilônia, mas a Babilônia nunca viveu dentro dele. Então que a vida de Daniel seja um exemplo para mim e para você, porque esse mundo que nós estamos vivendo, nessa Babilônia que nós estamos vivendo hoje, ela vai tentar de todas as maneiras nos seduzir para que nós possamos nos moldar aos moldes dela. Todos os dias nós estamos saindo para um mundo real, nós estamos vivendo vidas reais, nós estamos indo para trabalhos reais, para escolas reais, faculdades reais,
convivendo com pessoas reais, e nós precisamos ser influenciadores nesse mundo. E nós precisamos saber quem nós somos em Cristo, e assim nós seremos inabaláveis e não seremos persuadidos a nos tornarmos como a Babilônia. Nós podemos estar até vivendo nesse mundo, mas que esse mundo não viva dentro de nós. E como sempre, eu espero que com essa lição você tenha aprendido pelo menos uma coisa ou duas, e eu te vejo no próximo vídeo.